Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Unidade Curricular de Manutenção de Sistemas Automatizados e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de sensores industriais. Bom, como nós já falamos anteriormente sobre sensores, quais as funções deles e dois tipos de indutivo e capacitivo, hoje vamos falar sobre a simbologia e como utilizar eles em um circuito elétrico, no caso um circuito elétrico pneumático vai ser nosso exemplo da vez. Esse circuito terá um processo que a gente vai executar ele no Fluid Sim e como que é a simbologia de cada um dos sensores. Então vamos lá. Então nós temos aí sensores de proximidade, que são os sensores capacitivos, os ópticos, os indutivos e os magnéticos. Esses sensores, eles têm um tipo de alimentação, lógico, que eles precisam ter uma carga para mandar um sinal e esse sinal tem um tipo de cor em cada fio que vai indicar uma ação que ele vai executar. Então, por exemplo, nós temos aí os fios marrom e azul, que são alimentação positiva e negativa. Positiva para o marrom, negativa para o azul. O positivo ele tem uma tensão entre 10 e 30 volts em corrente contínua e o negativo tem uma alimentação de 0 volts vindo da fonte de tensão. O preto e o branco são saídas de sinais, respectivamente NA e NF, ou seja, o preto ele tem uma saída de sinal NA, então se eu quiser trabalhar com um sinal com contato aberto, eu utilizo com o fio preto. Mas se eu quiser com um contato fechado, eu vou utilizar o branco do sensor. Lembrando também que esses sensores eles podem mudar de acordo com o fabricante a cor dos fios, até porque os fabricantes eles costumam não obedecer tanto a um padrão de cores. Alguns mudam as cores e nós temos que identificar isso a partir do manual do sensor, manual do fabricante. Então é bom sempre, mesmo que estejam as cores ali, marrom, azul, preto e branco, é melhor a gente sempre olhar no manual para ter certeza que realmente o marrom e o azul é para alimentação, o preto e branco saída de sinal e assim sucessivamente. E aí nós temos o sensor capacitivo. A simbologia de todos os sensores de proximidade tem esse padrão. Então tem o marrom em cima, o azul embaixo e o preto, seguido do símbolo de saída de sinal, com esse outro símbolo e o símbolo de contato aberto. A única coisa que vai mudar de um para o outro será esse símbolo aqui, onde eu tenho o símbolo de capacitância, que é esse caso aqui, um capacitor, que é no caso o sensor capacitivo, que vai detectar qualquer tipo de metal. E nós temos aí um sensor indutivo, a diferença para essa outra bobina que detecta materiais metálicos, materiais ferrosos. Então, a diferença entre os dois está principalmente nesse símbolo aqui da simbologia deles, mas todo o resto se mantém. Esse aqui é o sensor indutivo, que detecta materiais ferrosos. Essa aqui é a simbologia de um indutor, ou seja, um componente que vai conseguir detectar uma quebra no campo eletromagnético do sensor. E nós temos aqui também o sensor magnético, que ele vai detectar apenas ímãs. Então ele vem em conjunto, vem o sensor e o ímã, que é muito utilizado em portas e janelas para adicionar o alarme, em caso de invasão, né? E a simbologia dele é essa outra aqui, que parece um ímãzinho. E nós também temos o sensor óptico. O sensor óptico ele funciona com um feixe de luz. Então esse feixe de luz funciona assim: você manda um sinal através de um emissor, que no caso seria esse símbolo aqui, e vai refletir em um espelho, refletir em um objeto já próprio para isso, e vai retornar para o receptor, que seria esse símbolo aqui. Então nós temos dois símbolos, o emissor e o receptor, tudo aqui nesse sensor óptico. Para podermos exemplificar, eu vou estar utilizando essa situação aqui em que tem um processo pneumático com um circuito elétrico, em que ao acionar a botoeira B1, o cilindro A vai atuar. Quando chegar no final do curso, vai acionar um sensor indutivo e assim retornar.
Então, nós vamos estar trabalhando aqui com um sensor indutivo para poder fazer com que o pistão retorne. O indutivo vai ser apenas material, se outra coisa passa, material metálico. Se outro tipo de material passar na frente desse sensor, não irá acionar nada, não irá acontecer nada. Nós vamos precisar de um cilindro de duplação e uma válvula 5 duas vias, com acionamento por solenoide e retorno por solenoide, ou seja, uma válvula 5 duas vias com duplo solenoide.